Fala pessoal, beleza? Hoje o convidado especial para essa entrevista, ele é auditor fiscal da Receita Federal, mas tem uma vasta experiência no mundo dos concursos públicos. E a galera sempre me pergunta sobre Receita Federal, sobre preparação para analista, preparação para auditor. Ele fez os dois caminhos. Ele primeiro passou para analista e hoje ele é auditor fiscal. Hoje eu vou chamar meu grande amigo Bruno Bezerra. Fala Fala, aí, grande mestre. mestre. Como é que tá, Ilcinho? Tudo bem, meu irmão? Prazer, mais uma Tudo vez nós ótimo, estarmos cara. conversando aqui. Vamos conversar aí sobre esse concurso da Receita Federal, sobre preparação, analista, auditor, todos esses detalhes. Fica à vontade para ir mandando aí as perguntas, o que a galera gosta de saber, para nós tratarmos de tudo, né? De home office, de teletrabalho, atividades na Receita Federal, fronteira. Vamos ver aí todos esses pontos importantes, que é um concurso pelo qual muita gente entra aí no mundo dos concursos, né? Receita Federal. Mestre, você primeiro fez a sua preparação para a Receita Federal direto, você pensou em fazer algum concurso de Receita Estadual, e você também primeiro passou para analista, foi isso? Foi isso mesmo. E o senhor, como a minha formação não me ajudava muito, odontologia, minha formação original é essa, sou dentista, então eu comecei estudando para a área fiscal, ali vislumbrando o cargo de auditor, mas sem pensar na época ainda se seria analista, se era auditor. Na verdade, eu comecei e fui estudando. Sendo que 6 meses depois que eu tinha começado a estudar, saíram os editais da Receita Federal, tanto para analista como para auditor. E então, até então, eu tinha estudado ali um pack básico de disciplinas, não tinha aprofundado muito ainda, porque na faculdade era biologia, física, desculpa, biologia, química, boca, dente. Então, foi outro mundo totalmente diferente, estudar direito, contabilidade, para a Receita Federal, comércio internacional, disciplinas bem diferentes. E aí o que foi que eu percebi? Eu tinha ali 2 meses até a prova de auditor e 4 meses até a prova de analista. Foram em datas diferentes os concursos. E eu pensei o seguinte: o edital de auditor é bem maior, tem uma quantidade de disciplinas, um leque mais amplo e um prazo mais curto. Se eu for querer abarcar os dois aqui, estudar para os dois, eu vou estudar conteúdos que não se aproveitam para o cargo de analista, eu vou perder tempo e talvez não consiga passar para nenhum nem outro, porque não vai dar tempo. Em 2 meses eu consegui chegar preparado para auditor. Então, nesta época, nesse primeiro concurso, eu decidi focar a energia 100% para analista. O meu pensamento foi o seguinte: eu quero garantir algo, eu quero ser aprovado em algo, no que eu tiver mais chance. E aí eu pus ali na balança, como auditor tinha umas 4, 5 matérias a mais. Além disso, os conteúdos das mesmas matérias, direito constitucional e administrativo, caíam em ambos, tributário também, várias. Só que o de auditor era bem mais amplo, contabilidade, eram 30 aulas para auditor, 15 aulas para analista, só contabilidade geral. Então eu coloquei na balança e preferi fazer uma preparação exclusiva para analista para aumentar as chances de aprovação e deu certo. Graças a Deus eu passei, essa foi a minha primeira aprovação. Fazia 10 meses que eu tinha começado a estudar para concurso, eu consegui passar em terceiro lugar na terceira região fiscal aqui nesse concurso de analista tributário da Receita. Foi a primeira aprovação no mundo dos concursos. Graças a Deus, fiquei muito feliz nessa época. E depois nós começamos outras jornadas, né? E aí você foi bem estrategista, né? Porque provavelmente o pessoal que tinha até um pouco mais tempo de estudo quis abarcar os dois, né? O cara fica naquela ansiedade, ele pensa assim, cara, eu tenho 2 anos de estudos, eu vou tentar os dois. E muitas das vezes não consegue nenhum nem outro, né? A gente vê muito acontecendo isso aí, até hoje. E acontece mesmo, tá? Eu nunca me esqueço, cara, que uma vez eu estava numa sala de estudo presencial nessa época ainda e eu estava conversando com duas meninas, que uma eu até conheço hoje em dia, ela segue lá nas redes sociais, e ela dizendo assim: você começou a estudar há quanto tempo e tal? Eu disse: não, tá com 5, 6 meses que eu comecei a estudar. Ela disse: ah, então você não tem chance nesse não, você vai estudar aí para os próximos e tal, porque por enquanto tem muita gente já vem estudando aí há um ano e tal. Cara, e o que aconteceu é que nenhuma dessas. E a menina era contadora, tá? A menina era contadora. Inclusive, depois eu descobri que ela era chefe de uma namorada minha na época. E nenhuma das duas passaram e eu acabei conseguindo a aprovação para analista, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de dizer para o pessoal: não fica escutando o que os outros estão falando, não.
Porque mesmo que não tivesse dado tempo, eu iria sair dali mais experiente para os próximos concursos. A gente sabe que as matérias se aproveitam para praticamente todos os concursos. E aí, claro, se você entra numa reta final sem ter muita bagagem, você tem que fazer escolhas. Então eu fiz ali, peraí, deixa me ver aqui, essas matérias aqui têm um peso maior, tem uma maior quantidade de questões, eu vou dedicar mais revisões, mais questões, vou aprofundar mais esses conteúdos que caem ali, eventualmente numa prova discursiva. Eu sempre tentava ter o máximo de eficiência nas retas finais. Claro, quando eu digo isso, não é porque você vai sair abandonando disciplina, vai deixar de estudar isso ou aquilo porque é pouco cobrado. Não, na verdade é você saber priorizar o que é mais importante, o que é mais cobrado, o que vai te trazer o maior retorno, principalmente em uma etapa como pós-edital, porque acontece muito, a gente vê aí hoje em dia o pessoal estudando, entra num pós-edital, vem 4, 5 matérias que você não estudou, às vezes um conteúdo muito difícil, você vai demandar muito tempo para estudar e tem um baixo peso na prova, é preferível que você deixe um pouquinho de lado para priorizar outro ponto que tem um peso muito maior, né? Acontece muito com estatística inferencial. Opa, que estatística... Ainda cai às vezes uma questão, não é assim? Você sabe do conteúdo, mas lá na hora da prova é uma questão tão difícil que são muitos cálculos, ou simplesmente você tinha que deixar de lado, porque se você for perder tempo ali, você não consegue fazer parte da prova. Então, envolve toda essa estratégia aí e eu busquei ser eficiente também nessa reta final, não foi diferente. Graças a Deus deu tudo certo. E aí depois teve a oportunidade de realizar o concurso para auditor da Receita, né? E aí provavelmente você não ficou o tempo todo estudando, mas você ficou olhando ali os boatos, as possibilidades. E aí quando estava mais perto você começou a estudar. E como foi essa preparação? Você se sentia mais pressionado por já ser lá analista da Receita? Ou você foi um pouco mais calmo, um pouco mais estrategista? Como que foi essa preparação para auditor, já que você passou para analista e logo depois, no próximo concurso, já estava lá como auditor também? Tá, tem algumas diferenças engraçadas aí, assim, como tem umas diferenças nessa preparação, que, seguinte, se nós pegarmos concursos com portes diferentes, a preparação muda um pouco também. Então, assim, para você estudar ali 10, 12 disciplinas, é uma coisa. Agora, para você estudar 20 matérias, é outra coisa. Você passou por esse processo aí, foi aprovado em vários concursos, conhece algumas diferenças. Porque um dos grandes desafios nossos dos concurseiros é o quê? Reter todas as informações. Passar por todo o edital dá um trabalho? Dá. Mas depois nós temos que reter aquelas informações, porque o que mais acontece com o concurseiro é, quando está fazendo questão, simulado, revisão, seja no dia da prova, é se deparar ali com uma questão, a gente sabe que já estudou aquele assunto, mas não lembra mais dos detalhes, porque faz tempo que não viu, cai no esquecimento. Então, um dos grandes desafios nossos é o quê? Manter todas aquelas informações na memória. E quanto mais conteúdo tem a prova, mais estrategista você tem que ser, mais poder de reter informações em um curto espaço de tempo você precisa desenvolver. Então, tiveram algumas diferenças na preparação entre analista e auditor. Primeiro que analista, as minhas dificuldades eram o quê? Entender as matérias. Eu tinha saído da odontologia, então eu não entendia, eu não sabia o que era Suprema Corte, eu não sabia o que era jurisprudência. Eu não entendia coisas básicas, discricionário, vincular. Enfim, as dificuldades eram como se organizar, como fazer questões, como fazer revisões. E quando eu larguei ali, no meio do caminho, eu larguei a odontologia só para estudar, eu estava motivado, eu não tinha o que fazer. Então, as dificuldades quando eu estava me preparando para analista era uma, quando foi para auditor era outra. Eu tive uma grande dificuldade de conseguir manter uma regularidade, um ritmo, uma constância de estudo. Você tocou num ponto aí que foi muito importante. Bruno, você ficou estudando durante todo o tempo? Eu passei 3 anos sem estudar depois que eu fui aprovado para analista. 3 anos. E durante esses 3 anos eu tentei algumas vezes retomar os estudos, eu ia lá, tentava retomar, estudava uma semana, não conseguia ter regularidade. Até porque você já está ali com a grana no bolso, você quer aproveitar um pouquinho também. Eu morava em outra cidade, a 100 e poucos quilômetros aqui de Fortaleza. Quando chegava no final de semana, eu vinha para Fortaleza, aí você queria encontrar a namorada, a família, e ficou muito difícil ter regularidade e constância. E teve uma época que eu chutei o balde, não está dando, parei, larguei, realmente tentei umas 2, 3 vezes voltar para os estudos, não consegui. E eu só voltei a estudar mesmo, consegui ali
engatar os estudos, faltando 4 meses para a prova, no concurso de 2009. E o concurso já estava autorizado, inclusive, então eu comecei muito tardiamente a preparação. Talvez confiando ali que ia conseguir, quando foi para analista eu consegui rapidamente ser aprovado. Só que o buraco foi mais embaixo e a pancada veio forte, eu não passei nesse concurso. Eu reprovei. Lembro como se fosse hoje, eu voltei a estudar no final de julho. Eu entrei num curso LFG na época, o finado Luiz Flávio Gomes, era um curso telepresencial e eu me matriculei num curso de questões aos finais de semana. Então eu passava a semana lá no interior, no final de semana eu vim para Fortaleza, mandei ver aí resolvendo questões para criar um ritmo de estudos. Só que foram 4 meses, a prova aconteceu em dezembro daquele mesmo ano. Não deu, ainda fui para a segunda fase, porque na Receita naquela época não era assim, faz tudo de uma vez, objetivo indiscussível e só corrige quem fez aquele mínimo, quem ficou dentro de tantas vagas. Não, tinha a primeira fase, saiu o resultado e depois eles convocavam para a prova discursiva, né? Que foram, se eu não me engano, 6 discursivas que nós fizemos. E aí eu ainda passei na primeira fase, fiquei lá atrás, ainda subi mais 100 e poucas colocações nas discursivas, mas não foi o suficiente para ficar dentro Em das 2009 teve o excesso de confiança, né? excesso de confiança, imediatismo, início de preparação tardia. Então foram vários erros que eu Mas cometi. também acontece que você também, assim, entre aspas, estava aproveitando também o estilo de vida de analista, a vida financeira que mudou, né? Também tem isso também, né? Sim, Você, não é que você não preparou porque não quer. Tipo assim, quando a gente passa, meio que tira aquele peso nas costas também, né? Parte financeira, parte ali de família, você curtiu mais. Tu que gosta aí de fazer uns esportes radicais. Pessoal, siga o Bruno lá no Instagram. O homem adora esporte, tá sempre fazendo coisas legais. E até uma motivação para você mesmo que está estudando e ver aí a vida depois de aprovado, né? Porque existe vida, lógico, depois de aprovado, muito melhor do que a nossa vida de preparação. Mas aí é natural, né? Dar aquela sossegada, né? é verdade, é verdade. Eu sempre gostei muito de praia, Ilcinho. E olha aí, a minha cabeça, eu quando passei para analista, eu tinha 23 anos. Uma das primeiras providências que eu tomei foi, no primeiro mês, eu paguei um dinheiro que eu pedi emprestado à minha mãe para fazer um churrasco. Logo que eu passei, eu fiz um churrasco com uns amigos, chamei a galera, tinha ficado meio sumido ali durante um tempo. No segundo mês eu paguei o resto das contas, no terceiro mês eu fui numa loja e comprei um L200, porque eu gosto muito de praia para ir rodar de 4x4 aqui nas praias. Então eu passei realmente esses 3 anos meio sem conseguir ter essa regularidade. Mas uma lição que eu aprendi é que foi o seguinte: concurso público não dá para esperar motivação, porque é uma jornada que é muito cruel. Imagine se tem comparação. Bruno, acordou domingo de manhã. Se você for deixar a sua vontade de carregar, o que, é que você vai querer? Ir para a praia, fazer kitesurf, pegar ali um solzinho, tomar uma cerveja com os amigos, sair com a namorada, ou você vai querer sentar a bunda na cadeira e estudar? O estudo nunca vai ganhar, porque ele não traz um retorno imediato. As outras coisas te dão mais prazer imediato. Agora, se você for pensar assim, você nunca vai conseguir aquilo que você quer, porque você tem que abrir mão de alguns desses prazeres imediatos por um tempo para você alcançar esse grande sonho que lá na frente aí você vai ter, poder desfrutar para o resto da vida disso, né? Então esse foi um aprendizado que eu tirei desse 2019. Não dá para esperar motivação, não dá para eu querer estar com vontade de estudar. Vou ter que, se eu quiser passar, eu vou ter que estudar na raça, né? Mas esse concurso de 2009 foi um baque muito grande em mim. E eu cometi outro erro. Parei novamente, cara. Passei mais um ano parado nos estudos. Acredita? Um negócio desse? Somente em 2011, que eu passei 2010 todo de novo nessa ressaca aí, dessa pancada que eu levei. Em 2011 eu retomei a estudar. E aí sim, com um projeto mesmo, pensando com a seguinte filosofia: não, agora eu vou fazer uma preparação de médio prazo aqui, pelo menos, porque a gente trabalhando 8 horas por dia, querendo ou não, a quantidade de tempo que nós temos disponível para estudar diminui um pouco ali, principalmente na semana, né? E aí, então eu me organizei eu vou me organizar aqui para um ano e meio, estudando 3 horinhas todos os dias, 3 horas e meia. Sábado dava um gás maior, domingo dava um pouquinho, porque também você tem que, jornada longa aí, tem que ter momento de descanso, de lazer também, né? Para conseguir toda segunda-feira retomar. Então, em 2011, sim, eu retomei algo mais estruturado, montando ali um ciclo de estudos organizado, disciplinado, cumprindo aquelas 20 e pouco horas que eu tinha por semana, ajustando material de revisão, deixando pronto para pós-edital, porque
Eu percebi, viu, assim, que um grande diferencial, cara, e eu vejo muita gente é, pagando de milagre aí. Cara, eu fico triste quando eu vejo muito concurseiro entrando na onda dos concursos sem saber onde está entrando. O pessoal dizendo, porra, é simples, tá aqui faz só isso aqui, é uma fórmula mágica. E aí o cara se perde, pensa que vai passar facilmente, leva umas duas, três pancadas e muitas vezes desiste do sonho porque o cara se frustra. Então, eu gosto de ser bem honesto com todo mundo que entra no mundo dos concursos. Estudar para concurso é simples, mas não quer dizer que seja fácil, porque tem gente que inventa milhões de coisas também que você tem que fazer, acaba não conseguindo colocar em prática, dá um nó na cabeça do aluno, e aí o cara também desiste. Então, é simples, não tem que inventar muita coisa. Tem que sentar, estudar teoria, fazer questão, fazer revisão. Isso é o beabá, é o básico para quem está começando. Então, pronto. Agora não quer dizer que vai ser fácil. Fácil no sentido de que você vai ter que abrir mão, renunciar, seu tempo vai diminuir, você vai ter que ser disciplinado, você vai ter que dizer não para várias coisas para poder você conseguir se dedicar para os estudos. E um outro problema muito importante é o imediatismo da galera. A galera pensa que vai entrar para ganhar 30 conto por mês e estudando 2, 3 meses. Não vai, filho. Se você pegar aí a média, assim, dos caras que estão sendo aprovados em grandes concursos fiscais, está dando 3 anos. Está dando 3 anos. Tem um ou outro iluminado que passa em menos tempo? Tem, mas é exceção. A gente não pode tratar o pessoal como uma exceção. Então nós temos que resguardar as expectativas. Eu acho que nós temos muita responsabilidade com esse público. Ninguém pode ficar tratando o sonho dos outros como brincadeira. Dizer, não, tá aqui uma fórmula mágica, faz isso aqui que vai dar certo. Né? Nós temos que ser realistas. Então em 2011 eu comecei uma preparação pensando nisso. Porra, o projeto aqui é de médio prazo. Vou me organizar. Vou estudar todas as matérias para quando sair o edital eu estar no ponto de bala. E foi isso que eu fiz. Aí eu me estruturei, montando material de revisão, e isso não precisa fazer do zero, né? Você pega ali algo pré-pronto de um professor e vai só complementando com suas anotações, questões, revisões. E o São, quando saiu o edital, eu estava afiado aí até a alma, viu, para esse concurso. Ah, que coisa boa, hein? E aí, em 2011, saiu ali, na segunda tentativa, o pessoal tá percebendo, né, o quanto a vida do concurseiro ali, a vida do aprovado, ele tem altos e baixos, né? E, cara, a tua história é bem legal. Essa parte eu não conhecia, eu achava que tinha sido direto. Então, é mais um fator motivador de seguir, Bruno, porque a gente sabe que nem só de sucesso vivem as pessoas, né? Os pequenos fracassos e até a retomada também, que é tão difícil para alguns. Você teve um psicológico muito bom para retornar, né? É difícil isso. Provavelmente você até sentiu pressão, né? Pô, cara, achava que tu ia passar, né? Aqueles comentários assim, né? Que, pô, tu é analista, já tinha passado, como você não passou? Essa pressão também para alguns aí também pesa bastante. E pô, é bem legal. O concurso da Receita Federal é um concurso que ele abre as portas de todo mundo, porque todo mundo conhece a Receita Federal, né? Em toda cidadezinha de médio porte, provavelmente tem alguma agência, não sei qual o nome, né? Não sei se é a agência que chama, mas eu sei que lá em Três Rios tem 50 mil pessoas e tem um Uma negocinho lá da agência. Receita. É a É agência de justamente a Receita? agência da Receita Federal. Eu fui agente da Receita Federal em Itavipoca, que foi na cidade onde eu entrei. Como analista eu era chefe da unidade da Receita Federal lá, aqui numa cidade no interior do Ceará. É isso mesmo. E eu lembro que tinha um servidor da Receita Federal que passava de bike e todo mundo da cidade conhecia o cara. Ó, aquele cara ali é o da Receita Federal. O cara bota um temor, né, cara? Pô, a Receita Federal ali, o pessoal tem medo, né? Teme. Ninguém quer receber nenhum aviso da Receita Federal, né? O É, pessoal pensa logo no imposto de renda, né? Assim, é muito conhecido o é, imposto já de renda da pe- pessoa física. A gente tem que entregar a declaração ali todo ano em abril. Então muita gente conhece a Receita Federal por conta disso, né? E aí eu lembro pra galera que assim, a Receita Federal, ela tem dois mundos bem distintos. Nós conseguimos fazer uma diferença. Não sei se você vai entrar nesse tópico aí agora vamos sobre. entrar nesse tópico então, Bruno. Vamos falar Bora. aí sobre as tecnologias empregadas lá na Receita Federal, o estilo de trabalho. Tu falou também aí do caso dos analistas, né, que também tem cargo de chefia, comanda aí algumas agências. O mundo da Receita Federal é bem curioso para a maioria das pessoas. Eu, por exemplo, não conheço nada da Receita Federal. E aí, se você puder fazer
assim, um resumo das atividades, das tecnologias empregadas. Ah, outra coisa também, Bruno, que eu queria que você falasse também, porque tem gente que gosta da atividade operacional da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e desconhece que também existe essas atividades aí na Receita, né? Existe algumas atividades, então se puder resumir aí para a galera, que a galera vai se Tá, motivar ainda mais. vou tentar fazer um resumão aqui. Como são muitos tópicos, se eu esquecer de algum, pode reforçar aí que a gente vai falando aqui. Mas assim, o que eu acho importante esclarecer para o pessoal é que a Receita tem uma parte que nenhum outro fisco tem, nenhum fisco estadual e nenhum fisco municipal, porque a Receita ela se divide muito bem em dois mundos. Nós temos a parte que nós chamamos de tributos internos, e aqui entra toda a fiscalização que é semelhante aos demais fiscos, a Cefaz, Cefim, no caso da Receita, é claro, com seus impostos aí, IPI, Imposto de Renda Pessoa Física, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, com as contribuições também, contribuição social sobre o lucro líquido, né? PIS, COFINS, enfim. Tem essa parte de tributos internos. O outro mundo da Receita é a parte de comércio exterior. Então, olha só, pessoal, a Receita ela é responsável pela entrada e saída de qualquer bem no Brasil. Se nós formos fazer uma analogia aqui, o que é que acontece? Quando qualquer pessoa vai entrar ou sair do Brasil, precisa passar pelo controle de passaporte, que é ali na Polícia Federal. Então, entrada e saída de pessoas no Brasil é controlado por quem? Pela Polícia Federal. Se nós formos pensar na entrada e saída de bens, então isso aí é com a Receita Federal, com a parte da aduana. Esse é o segundo mundo da Receita. A Receita controla toda a importação e exportação de bens, saída e entrada de mercadorias. Então, se você vai, por exemplo, para uma viagem internacional, quando você volta, você tem que passar pela aduana. Se você vem com o celular, se você vem com o computador, desculpe o sim, se você vem ali com qualquer bem, você tem que passar pela aduana para declarar aqueles bens, para a Receita saber o que é que está entrando e o que é que está saindo do Brasil. Olha só, quando a Fórmula 1 vem para o Brasil, o circuito aí da Fórmula 1, todos aqueles carros, tudo que é de peça ali, é controlado pela Receita Federal. Eles têm que voltar, senão vai ter que pagar imposto. Porque tem uma função muito grande, inclusive esses impostos extrafiscal que nós estudamos lá no direito tributário. Nós sabemos que os tributos têm funções fiscais, de arrecadação, trazer recursos para os cofres públicos, e tem outros que têm uma função mais extrafiscal, de controle e intervenção em alguma situação econômica, social. Então imagina se todos os produtos pudessem entrar no Brasil livremente, todas as mercadorias. A indústria da China em 3 meses quebrava a indústria brasileira. Então perceba que até isso é controlado, a incidência de impostos, de IPI, de importação, exportação, enfim, todo esse controle é feito pela Receita Federal. E é aí que entram essas atividades que você chamou a atenção da parte mais operacional. A Receita faz muita atividade em conjunto com o PF, com o PRF, com Polícia Civil, com Polícia Militar. Inclusive, Ilcinho, uma curiosidade para a galera. Sabe sabe qual o órgão no Brasil que mais apreende drogas, que mais apreende cocaína? Receita Federal. Mais do que a Nossa. Polícia Federal, por incrível que pareça. Então perceba que quando entra um container daquele, milhares de containers entram num transatlântico daquele que transporta mercadorias indo e vindo, às vezes tem droga escondida ali. E a Receita tem muitos equipamentos de tecnologia, como grandes scanners, drones, a atividade de inteligência fiscal, porque às vezes a pessoa, eu estou exportando aqui qualquer coisa, estou exportando qualquer coisa para o exterior. Não tem imposto de exportação. O Brasil não quer exportar tributo. Para ele ficar mais concorrente no mercado internacional, a indústria brasileira, os nossos produtos, quando são destinados à importação, eles são livres de ICMS, de IPI, de todos esses impostos para o produto conseguir concorrer. Mas não é por causa disso que aquela carga não tem interesse. Espera aí, vamos ver se essa carga realmente está saindo. Porque se eu tenho uma indústria aqui e estou produzindo bens, estou recebendo toda essa imunidade e de que o produto vai ser exportado, entrou na carga, foi-se embora e fico com ele vendo aqui dentro do Brasil, opa, nesse caso não, você está burlando, você não exportou. Então,
a conferência, a atividade de inteligência para ver se dentro daquela carga foi colocada drogas, tudo nesse sentido é controlado pela Receita Federal. E aí entra muito a operação, algo mais ali, vamos dizer, mais operacional, mais do dia a dia. Fazer uma barreira ali na fronteira da Ponte da Amizade, tem gente que entra na Receita e vira piloto de helicóptero, porque o cara ali tem Receita, tem helicóptero, tem lancha, tem toda a parte de combate ao contrabando e ao descaminho, a Receita Federal tem E aí cães ali também, né? Os cães também, já vi. cães de faro, muita apreensão de drogas com cães de faro, em todas as unidades que nós temos aí, a aduana tem esse pessoal que trabalha na divisão de repressão ao contrabando e ao descaminho, que é a DIREP, né? Divisão de repressão ao contrabando e ao descaminho, que elas têm cães de faros que são muito bons, cara. A quantidade de drogas apreendidas é uma coisa assim incrível. Como eu falei, é maior do que a própria Polícia Federal, né? Maior que a própria Polícia Federal. Quando a Receita apreende, aí claro, ela faz já o teste para identificar se realmente é ali, é cocaína, não sei o quê, mas depois ela manda a droga apreendida para a Polícia Federal, que aí ela continua a investigação do caso, né? A Receita dá todos os subsídios e depois a investigação continua. Então perceba que a Receita ela tem um mundo de atividades muito grande, vamos dizer, fora dessa caixinha aqui só de fiscalização de empresa, né? E além disso, a Receita trabalha aí em operações nacionais, como a Operação Lava Jato, em atividades de inteligência. Muitas vezes, por trás dessas investigações, começam a partir de estudos de inteligência da Receita Federal. E dali vai desencadeando todas essas operações que nós vemos aí contra a corrupção, enfim, das mais diversas atividades que nós temos. Então nós temos esses dois mundos. Cara, eu diria que se você entrar na Receita e você não encontrar uma atividade da qual você gosta, com a qual você se identifique, vai ser difícil você encontrar algo no Brasil para trabalhar. E com muito leque muito grande de atividades interessantes, desde quem gosta mais operacional e de quem gosta de ficar mais ali no escritório. Porque hoje em dia, para a gente fiscalizar uma empresa, a gente não precisa mais ir até a empresa. Dependendo da fiscalização, não precisa. Algumas sim. Temos que ir lá, conferir em loco e tal. Mas outras não. Como nós temos aí SPED, tudo, hoje em dia, tudo escrituração digital, então facilita muito também para quem gosta de trabalhar home office, que esse é outro ponto que o pessoal pergunta muito, né? Tem home office? Pode trabalhar de casa? Cara, isso é uma realidade hoje que não tem mais como retornar, tá? Porque, assim, antes da pandemia, até um ano atrás eu era chefe de uma equipe grande, mais de 30 servidores na Receita Federal. E nós já tínhamos regulamentado, isso é regulamentado, o teletrabalho. Então, 99% da equipe da qual eu era chefe, o pessoal trabalhava de casa. E as atividades são metrificadas. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, pelo contrário. Meu amigo, você tem que cumprir aquela meta, tem que cumprir aquela carga. Então, as atividades na Receita hoje, em sua maioria, elas são metrificadas. Então, se você está trabalhando, por exemplo, julgando impugnação de contribuinte, analisando recurso de contribuinte, determinado tipo de processo, são 8 horas para você analisar, você vai ter que fazer um por dia, entrega 5 na semana, entrega 22 no mês que você bateu a sua meta. Você está na fiscalização? Para cada tipo de fiscalização tem uma quantidade de horas, e aí, claro, tem vários fatores que podem mudar. Se teve que fazer uma diligência, se teve que intimar um banco, enfim. Então, teletrabalho hoje é uma realidade assim que não tem volta. É bom para o fisco, a produtividade dos servidores aumenta, diminui os gastos, desde aluguel, de ar-condicionado, do próprio cafezinho ali, da água que o serviço público tem que comprar, e aumentou a produtividade. Então, realmente, eu acho que não tem volta. 90 e tantos por cento das atividades da Receita hoje tem teletrabalho. Claro, se você está numa atividade operacional lá na Ponte da Amizade, na fronteira ali, Foz do Iguaçu, aí não tem jeito, você tem que estar lá, em boa parte daquilo, porque você está no front. Mas, no restante, nós conseguimos sim ter teletrabalho, e não é algo, o meu chefe, deixa-me ficar... Não, é regulamentado, tudo certinho, bonitinho. Bruno, assim que eu entrar na Receita, já posso ir para o teletrabalho? 6 meses. A portaria exige que você esteja 6 meses naquela atividade para que você consiga ir para o teletrabalho, tá certo? Hoje em dia, todo mundo que pede tem deferido o teletrabalho na Receita, então, bem tranquilo com relação... Bruno, e se eu quiser ir para a unidade? Pode ir também, vai ter lá mesa, computador, senão você vai levar o seu notebook para casa e trabalhar
de home, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, ter a opção de você escolher onde vai trabalhar. E sim, eu parei de te escutar, hein? Opa, os notebooks utilizados, a gente pode ter o nosso, instalar o software, é por VPN, é notebook direto lá da Receita, como que funciona? Todos os servidores que trabalham de home office, eles recebem um computador da Receita. Cara, computador novo, um i7 aí para você voar no trabalho. E você não pode instalar os programas da Receita Federal em uma máquina própria, porque tem muitas políticas de segurança, porque como nós trabalhamos com dados que são protegidos por sigilo fiscal, informação de contribuinte, essas informações não podem correr o risco de serem perdidas. Então, se você trabalha no seu notebook, tem um vírus ali, não sei o que, é arriscado essas informações vazarem. Então, você só consegue trabalhar no notebook da Receita Federal, que tem todas ali as políticas de segurança, né? Inclusive, você tocou num ponto importante, que é a tecnologia da informação, cara, que a Receita hoje em dia, ela tem estimulado muito a nós utilizarmos tudo que a TI pode nos oferecer. Porque nós temos um mundo de uma gama de informações muito grande, só que o ser humano não consegue processar todas as informações que nós temos ali. Por isso é feito tanto uso hoje da TI, inclusive é estimulado isso. Em cada unidade da Receita tem ali o que eles chamam de LABIM, Laboratório de Inovação. E isso, inclusive, entra num tema importante aí, sim, que uma grande aposta minha seria que tecnologia da informação vem num próximo concurso, tanto para analista como para auditor, tá? Porque eu era chefe de uma equipe, antes dessa que eu falei que tinha 30 pessoas, uma equipe maior que tinha 60 pessoas, tinham tanto analistas como auditores. E os analistas precisam também, naquela parte ali de banco de dados, de como saber gerenciar ali algumas coisas importantes para automatizar alguns processos de trabalho. Então eu diria que essa matéria vem para os dois cargos, tá? Eu diria que essa disciplina aí deve vir para os dois cargos. E um detalhe importante é que a Receita, cara, ela hoje em dia usa tudo que pode com relação à tecnologia da informação. Entra até no outro ponto importante aqui, que é esse concurso da Receita. E aí, sai ou não sai esse concurso da Receita, Ilcinho? Ô, Mestre, você falou de tecnologia da informação e você tinha falado SPED, né? SPED fiscal, nota fiscal eletrônica, porque alguns concursos cobram apenas aquela parte ali de banco de dados, a parte ali de business inteligência, não sei falar inglês, né? Mas essa parte. E outros concursos já aprofundam um pouco mais, né? Cobra ali, o Cefaz Espírito Santo cobrou nota fiscal eletrônica, SPED. E a própria Receita, ela tem vários manuais no site dela, que ela entrega para o contribuinte e para o usuário, né? Que você já pode ir olhando, já pode ir se familiarizando ali com os termos. Eu acho bem interessante. Muitas das vezes o professor utiliza o próprio manual da Receita para poder montar o seu material, né? E tem concurseiro É, que já pega aquilo ali direto. Então é uma dica para a galera que quer conhecer um pouco mais. O site da Receita Federal tem muito conteúdo que a gente pode pegar e já começar a se familiarizar, né, com os termos, principalmente com essa parte de tecnologia da informação, né? verdade, assim, cara, tem mesmo, viu? Tem mesmo. Eu diria que é o seguinte, é um tema importantíssimo, inclusive a Receita pode aprofundar um pouquinho nessa parte de SPED ali, na parte voltada para os tributos federais aqui, sobre de competência da União, né? Agora sim, calma, não coloca os pés pelas mãos. Primeiro faz o beabá, né? Primeiro faz o beabá. Terminou o edital todo? Agora entra nesses detalhes aí. Com certeza, se vier e você já tiver visto, você está um passo à frente, você está um passo à frente da galera, né? Porque é um tema realmente muito importante. Vocês fazem muita fiscalização de Simples Nacional também, hoje em dia? A Receita faz de tudo, né? A Receita faz de tudo. Claro que a linha de corte da Receita acaba sendo um pouco mais alta, né? Não tem, em toda fiscalização a gente sabe que em todo órgão, seja estadual, seja municipal, seja federal, sabe que não tem como fiscalizar todos os contribuintes. Então, são feitas linhas de cortes ali para poder ser definida a No fiscalização, né? município, praticamente fica pegando Simples Nacional apenas, né? Hoje em dia,
Eu até não consigo entender como que essa disciplina não está assim caindo bastante, né? Porque deveria cair mais, que muitas das vezes o camarada vai trabalhar aí em municípios de médio porte, ele encontra bastante contribuinte do Simples Nacional. O último concurso da Receita Federal já tinha, né, algumas disciplinas do Simples Nacional, e acredito que também deve vir bastante aí, inclusive para vir como discursiva também. E aí, falando já do concurso da Receita Federal, a gente tinha aí um boato muito grande. Eu gostei bastante da movimentação aí, não sei se é do sindicato ou da Associação dos Servidores Fazendários, mas eu gostei bastante porque eles fizeram atuação na mídia, assim, bem respeitoso, mostrando a importância da necessidade desse concurso da Receita. Eles fizeram também uma abordagem política também, se aproximando de quem tem condições de autorizar esse concurso. E nos bastidores também teve uma pressão bastante grande, né? Uma reunião sempre trazendo notícias aí internas de quem é que estava travando o concurso, de quem é que as reuniões era bem assim, as reuniões que falavam sobre o concurso eram bem amplas e abertas e acabava chegando em todo mundo. Só que o concurso parece que não saiu a tempo de homologar esse ano. E É, aí, só para lembrar, Bruno, eu lembro que eu estava bem preparado no Rio Grande do Sul, e Santa Catarina e Goiás. Eu já vinha de várias aprovações, mas como era concurso na época de eleição, e aí era concurso estadual, eu falei, ah, cara, o cara vai lançar concurso, porra, nem, o cara vai embora, vai lançar concurso. Brunão abriu os três. Não dava tempo de homologar. Então, mas aí o cara abriu e eu fiquei para trás. 6 meses sem estudar, cara. 6 meses parado. Eu fui atropelado pela galera. Tipo assim, parece que, parece que eu não sabia mais nada. Tipo assim, aquelas questões que eu poderia ter acertado, a galera acertou e me atropelou nas provas, entendeu? Então, eu tô perguntando da Receita Federal, mas assim, o pessoal não pode deixar de estudar, né? Porque com então vai ser certeza. atropelado, né? Com certeza. Olha só o que foi que aconteceu comigo lá atrás. Eu passei em terceiro lugar no concurso de analista da Receita. A, a segunda colocada, que é a Natália, que ela é auditora, ela passou em segundo lugar para o concurso de analista, o mesmo certame que eu fiz, e ela foi o primeiro lugar de auditor fiscal. Ela passou em primeiro para auditor e passou em segundo para analista. Eu passei em terceiro para analista, colado nela. 3 anos depois, como eu também não estudei, o que foi que aconteceu? Eu estava bem, ou seja, eu estava bem, então, se eu tivesse seguindo e estudando, teria sido aprovado, provavelmente. Fui atropelado pela galera porque eu fiquei parado. Então, assim, é claro que nós temos que ficar ligado nas notícias, né? Mas não dá para ficar esperando o edital para estudar, senão você vai ser atropelado por quem estava se preparando. Então, meu amigo, não tem jeito, nós temos que nos preparar antes. O que é que eu digo, pessoal? Cara, estuda, fecha o edital. Se você fechar o edital e não tiver saído ainda o concurso, na pior das hipóteses, você vai estar muito forte para físicos estaduais. Pega ali a Lei Candir, meu amigo, e você depois disso vai estar forte para físicos estaduais. Lei Candir, contabilidade de cursos, estou aqui na briga com os físicos estaduais. O estudo não é perdido, o estudo não é perdido. Então, sobre o concurso da Receita Federal, o que é que nós temos de notícia que foi amplamente divulgada na mídia, né? Que teve uma reunião do secretário da Receita Federal, ministro da Economia, Paulo Guedes, e o Paulo Guedes prometeu dar encaminhamento ao concurso. Inclusive, ele falou isso publicamente, depois em entrevista, dizendo que ia dar prosseguimento ao concurso da Receita Federal. E o secretário falou também abertamente que o concurso aconteceria no segundo semestre e que a posse do pessoal seria em 2023. Então essa já é realmente a expectativa. Não há expectativa de que o concurso seja homologado antes agora daquele prazo eleitoral aí, final de junho, mais ou menos, que isso teria que estar tudo pronto. Isso não tá em questão, né? E o grande lance que acontece no concurso da Receita é que é o seguinte: em 2014, para quem já acompanhava o mundo dos concursos, entre a autorização e a prova, nós tivemos 90 dias. Veja bem, eu não estou falando de edital até a prova, eu estou falando de autorização até a prova, 90 dias. Meu amigo, se você não tiver começado ainda, já era, você já perdeu. Não adianta querer em 90 dias se tornar um monstro para ser aprovado. Você já tem que vir
tem que vir na pegada já, batendo forte aí na preparação. Então, não tenham dúvidas de que no dia em que o concurso da Receita Federal for autorizado, e nós tivermos uma autorização aí oficial, o que é válido, a Receita Federal vai estar pronta e o concurso vai sair muito rapidamente. Então, não tem jeito, tem que começar a se preparar com antecedência. Inclusive, eu diria que, se nós pegarmos em comparação ao concurso de 2014, que foi o último de auditor, já terminou o concurso de 2014, pode incluir TI, civil, penal e empresarial. Essas seriam as minhas apostas aí de matérias novas para um eventual concurso. Porque é o seguinte, no de 2012, nós tivemos civil, penal e empresarial. Essas matérias são importantes para o trabalho do auditor fiscal. Em 2014 não teve porque o concurso foi muito apressado, tinha que concluir nesse prazo aí da legislação eleitoral e o pessoal acabou dando uma enxugada no edital, né? Então, O concurso de 2014 ele foi autorizado no dia, edital no outro já. Ou seja, foi, estava tudo certo para ter o concurso, e aí eles foram diminuindo ali algumas disciplinas, né? E lançaram e logo. foi muito engatilhado. Quem não vinha estudando não deu tempo, né? Quem não vinha estudando não deu tempo. E por conta desse mundo que eu falei da Receita aqui de comércio exterior, nós temos algumas disciplinas que são exclusivas do concurso da Receita Federal, como comércio internacional e legislação aduaneira. Essas duas disciplinas, inclusive, sempre são objeto de cobrança na prova discursiva. Então, todos os concursos que eu fiz da Receita Federal, o que reprovei, o que fui aprovado, legislação aduaneira e comércio internacional, estavam lá, tanto na prova objetiva como na prova discursiva. Então, são matérias importantes que você precisa dominar bem, porque tem um peso grande, tem muitas questões e ainda está na prova discursiva. E nós sabemos o seguinte, quando nós temos que ter um conhecimento um pouquinho melhor, a ponto de conseguir escrever e organizar as ideias, são aquelas disciplinas para as quais nós devemos dedicar uma atenção maior. Tipo legislação tributária estadual e física estadual, você tem que estar com ela assim, trincando, porque a probabilidade dela ter um peso alto no físico e ainda cair nas discursivas, e assim, você que é professor de legislação tributária estadual, sabe que é muito grande, aparece em praticamente todos os físicos. Tem físico que você faz Santa Catarina no concurso de analista, 67% dos pontos da prova foi de legislação tributária. Se nós pegarmos agora o Cefaz Bahia, que provavelmente a prova discursiva vai ser LTE também, nós vamos ter 50% dos pontos da prova de legislação tributária. Pega o Cefaz Santa Catarina lá, um dos maiores FIIs do Brasil, 28% dos pontos da prova foi legislação tributária. Então, assim, é uma matéria que tem um peso muito grande. E aqui dentro da Receita Federal, o comércio internacional e a legislação aduaneira tem essa importância aí também, não na mesma proporção aqui de 30%, 40%, mas tem uma importância grande também para o concurso. Pessoal, dicas valiosíssimas aqui para quem vai fazer o concurso da Receita Federal. E para a gente finalizar nossa live aqui, Bruno, eu já vou te agradecer já de antemão. Poxa, é muito legal estar aqui com você. Você me ajudou bastante aí na preparação para concursos públicos. E hoje o fato de você estar sempre perto de aprovado, você continua se atualizando, né? Eu lembro que teve uma aluna sua que passou para Guarulhos e você fez uma estratégia com ela e deu certo. E aí eu vi você falando dessa estratégia, guardei, porque eu gosto de estar te seguindo por causa disso. Você solta ali algumas informações, algumas dicas, eu guardo, porque eu sei que você está utilizando essa dica com alguém. Você está vendo que está dando resultado com alguém naquele concurso. Eu sempre falo que a preparação ela, assim, ela tem um caminho, né? Mas, por vezes, um edital que tem 30% de uma disciplina, às vezes um edital que tem mínimos, né, Bruno? Tem edital que tem discursiva com peso muito grande, tem outra discursiva com peso menor. Às vezes é uma preparação para CESP que anula uma, tu perde, você erra e perde um ponto, que aí, cara, tem as nuances, né? E só quem está ali todos os dias como alunos consegue perceber, é, fazer ali uma preparação específica e saber se aquilo ali realmente funciona, se não funciona, onde você pode melhorar, né, em que situação ali que aquele aluno poderia ir melhor, uma outra tática. Então, assim, quais são as dicas hoje que você faz
que você tem colocado em prática aí na preparação da área fiscal. Poxa, sua caminhada é muito grande, não só como candidato aprovado, mas também como consultor, mentor. Não só para quem vai fazer a Receita Federal, mas assim, para a área fiscal como um todo. Como que você está vendo as movimentações aí na área fiscal e as preparações de alta performance nos últimos anos aí? Bacana, sim, cara, interessante isso, que é incrível como a gente aprende com os alunos também, né? Como a gente aprende com os alunos aqui no pós-aprovação, né? E antes de entrar nesse tema aí, quero também agradecer você aí pelo convite, tá? É um prazer, é uma honra nós conversarmos aqui. Nós já nos conhecemos aí há uns 5 anos nesse mundo dos concursos, trabalhando, eu digo já trabalhando junto aí, trabalhando já, né? Juntos em curso. Então sempre um prazer muito bacana. E ainda mais você citando aí de que, porra, Bruno, bastou você me dizer que uma dica dessa que ajudou você aí, que eu já fico morto de feliz. Arrepia até os cabelos do bigode aqui de felicidade. Eu fico muito grato quando um aluno chega ali e manda uma mensagem: porra, Bruno, cara, passei, deu certo. Às vezes o aluno estudou com você ali 6 meses, o cara, a partir dali, ele consegue seguir carreira solo. E a pessoa volta ali depois de um tempo para agradecer. Isso é muito bacana, é muito gratificante você saber que ajuda as pessoas nessa caminhada dos concursos, porque realmente é uma mudança de vida, né? É uma coisa que você constrói para a vida toda. Então isso é muito bacana. E então, entrando nesse assunto que você falou, a gente vai aprendendo com os alunos também. Porque o que é que sempre acontece? Quando passa o concurso, eu vou conversar com os alunos. Bora ver aqui quem foi aprovado e quem não foi. Quem foi aprovado, o que é que fez de diferente? Bora lá. E isso a gente vai acrescentando na metodologia que a gente vai aplicando com todos os alunos. Então, por exemplo, você faz Espírito Santo, o aluno nosso, o aluno meu, Emanuel, foi aprovado. Bora, Emanuel, o que foi que nós fizemos de diferente aqui? Isso aqui deu certo, então bora botar aqui na metodologia agora a partir para os próximos alunos. Agora na Cefaz Pará, Pedão também tinha batido na Cefaz Ceará, na trave ali, ficou dentro daquele grupo que acabou não sendo nomeado, né, mas daquele grupo de aprovados. Não sei por que cargas d'água a Cefaz Ceará não aproveitou esse pessoal. E agora passou na Cefa Pará. Então vou fazer a mesma com o Pedro. Bora aqui até fazer um bate-papo ao vivo no Instagram com a galera, enfim. Isso é muito bacana pra gente, porque se você ficar parado no tempo, o que acontece é que você vai ficar para trás, né? Então a gente tem que estar sempre aprendendo. Então eu diria, sim, cara, que o que nós temos de importante hoje é você sempre buscar as tendências e ver o que é que está acontecendo aí nesse mundo dos concursos. Quando nós estamos falando aqui de concursos fiscais como um todo, são certames que pagam remunerações aí acima de 20 mil reais, eles são concursos concorridos, não tem jeito. Nós temos que estudar aproximadamente entre 15 e 20 disciplinas para conseguir chegar forte para um certame. E eu diria que tem um tripé, cara, que é fundamental para qualquer concurseiro que queira ser aprovado na área fiscal, que é bem conhecido de todos, mas que muitas vezes a gente peca justamente no básico, no que é óbvio, que eu diria que é o quê? Questão, revisão e material de revisão. Cara, tem muita gente que peca principalmente nessa parte do material de revisão. O pessoal acha que vai conseguir revisar todas as 20 disciplinas, às vezes de uma forma ali, só por questões, por exemplo. Eu acho muito complicado, porque em toda disciplina nós temos ali parte daquelas informações que são mais decorebas. E são aquelas informações que você precisa revisar na véspera da prova. Porque senão você lê hoje, mas daqui a 2, 3 dias você já esqueceu. Então, se você não tem isso compilado, pelo menos esses principais tópicos de cada disciplina, para você utilizar nos últimos dias da preparação, eu diria que você sai um passo atrás. É possível passar também sem ter? Claro que é. Tem gente que passa de diferentes formas. Mas eu diria que isso é um grande diferencial. Se no decorrer dos estudos, sempre que você está estudando, sempre que você está fazendo questões, você vai pegando as informações mais importantes e vai consolidando em um local, ali no seu material de revisão, isso se torna uma arma muito poderosa para um pós-edital. Porque você já vai ter uma forma rápida de rever aquelas disciplinas básicas que se repetem em todos os concursos, como tributário, constitucional, administrativo, contabilidade, auditoria, português, matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, civil, penal e empresarial. Uma vez que você tem uma base forte, em mais ou menos umas 10, 15 matérias,
No pós-edital, você vai conseguir se dedicar para os assuntos novos, que geralmente nós deixamos para estudar a parte específica ali no pós-edital, como a parte específica da legislação tributária, uma ou outra disciplina que você não viu, porque você, como consegue rever rapidamente aqueles conteúdos já estudados, você tem uma forma rápida de revisar a questão e aquele seu material, praticamente, lei seca, e você consegue dedicar tempo para aquilo que é novidade, para aquilo que tem um peso maior nas provas. Porque uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, é o seguinte: o pessoal entra no pós-edital sem ter uma base forte ainda, vai para o pós-edital, e aí no pós-edital o que é que nós temos que fazer? Avaliar o que é mais importante, dedicar mais energia para aquilo. Então a pessoa entra no pós-edital, se prepara muito fortemente para aquelas específicas, que geralmente vêm ali dentro de conhecimentos específicos, às vezes peso 2, às vezes peso 3, vai bem nessas disciplinas, o cara tira uma pontuação tão boa quanto a dos que ficaram dentro das vagas, só que o que é que acontece com esse cara? Ele patina lá na base, ele não vai bem em constitucional, ele não vai bem administrativo, ele teve que deixar de lado civil, penal e empresarial porque tem pouco peso e não dava tempo de estudar. E aí, o cara fica entrando de pós-edital em pós-edital, se preparando para coisas específicas que não se aproveitam para os concursos vindouros, mas sempre continua com a base fraca. Então o cara está sempre em ritmo de pós-edital, cada vez mais cansado, vai se frustrando, vai se cansando e muita gente desiste no meio do caminho. Então assim, claro que você fazer prova é muito importante, você tem que treinar, você tem que pegar a experiência de prova, concurseiro faz prova. Agora, muito cuidado se você não começar a focar em pós-edital antes de ter uma base mínima. Você pode fazer todas as provas para se testar, mas eu acho que um ponto fundamental é avaliar quando você começa a direcionar energia para pós-edital, para você não ficar queimando largada e nunca ter uma base sólida, né? Então, é isso aí. Começa, se você está começando do zero, concurseiro faixa branca, monta um plano de estudos ali, dependendo da quantidade de tempo que você tem disponível, com 5, 6, 8 disciplinas, às vezes até menos no começo, 4, 3, se você tem pouco tempo, se você tem base zero, vai aumentando aos pouquinhos. No começo, questão, revisão e um material de estudos bacana, PDF e videoaula, isso aí vai ser o suficiente. Depois você se preocupa em dar uma ajustada na jurisprudência, FGV e Sebrae tem e sim, cara, a FGV tem batido pesado aí em jurisprudência de constitucional, administrativo e tributário, então o conselho tem que ficar forte nisso, mas ele não vai querer começar estudando pela jurisprudência, vai começar e depois ele vai aparando essas arestas, até porque você vai conhecendo o jogo, conhecendo a banca no decorrer dos estudos. Então, não tem gente que fica travada, cara, por começar que ela escuta tanta informação, aqui é jurisprudência, aqui é lei seca, que o ciclo de estudos tem que ter isso, revisão de não sei o que, de quantos milhões de vezes, e aí o cara trava e não sai do canto. Começa, coloca em prática. À medida que você for avançando, você vai sentindo necessidade de fazer alguns ajustes. Claro, se você seguir um método, uma metodologia que já foi testada por quem foi aprovado, por outros alunos, ótimo, beleza, você já tem um rumo. E mesmo assim, vai precisar ser feito algum ajuste para a sua realidade. Cada pessoa tem uma realidade distinta. Então saiba, não existe uma receita de bolo única, não existe uma forma de revisar única, porque eu tenho que revisar todos os 7 dias, 30 dias, não sei o quê. Não, não existe isso. Vai depender muito da disciplina. Então saiba, existem caminhos que já foram testados, tem coisas que nós sabemos que são óbvias, tem que revisar, tem que fazer questões, mas adaptações vão sendo feitas de acordo com a sua necessidade, com a sua realidade, com as suas dificuldades. E aos pouquinhos as coisas vão se encaixando, você vai ficando mais forte. Muitas vezes a pessoa leva uma pancada, já está batendo na trave, desiste, quando na verdade se ela seguisse mais um pouquinho, num próximo concurso ela cairia para dentro. Então tem muitos fatores aí que nós poderíamos conversar aqui, sim. Cara, eu vejo que a questão emocional muitas vezes é o que mais derruba, nem é ali o fator de estudos, o cara aprende a estudar, mas ele não tem a resiliência de aguentar umas pancadas e seguir firme, se levantar e ir para o próximo concurso. Então, às vezes a pessoa já fez o grosso ali, 80%, às vezes é um pequeno ajuste e a pessoa desiste no meio do caminho. Tem aí milhões de fatores que nós poderíamos até marcar outras conversas, sempre muito bom, para nós tratarmos de outros temas, assuntos, para ajudar essa galera aí que está
no mundo dos concursos. É sempre um prazer conversar com o pessoal. Ô, Brunão, você falou aí sobre a preparação. O que você basicamente falou é da escadinha de conhecimento, né? Hoje eu tava, hoje eu uso aquele material de estratégia, que é a assinatura que eu tenho lá, e lá você vê os professores que trabalham as disciplinas da área fiscal como se fosse uma escadinha mesmo. Então, por exemplo, eu comecei a estudar com o Marconi de Fortaleza, que está lá. Eu lembro ele ensinando passo a passo, cada lançamento. Ele é até do Ceará, né? Eu não sabia que ele era auditor da Receita também, não. Ele é É auditor meu da colega Receita. aqui da Receita Federal, ele trabalha na fiscalização também. Eu sempre indico ele, que eu aprendi com ele, minha esposa também aprendeu. E aí depois você quer um passo maior, eu aprendi contabilidade intermediária e avançada com uma outra conterrânea sua aí, que foi a Germana, professora Germana. Cara, Germana Chaves. assistia muita aula dela. Cara, eu errava uma questão de duplicata. Eu falei, meu Deus, como que eu não aprendi isso? Aí eu voltava, tava ela lá, já tinha falado. Eu falei, meu Deus do céu, que o negócio tá aqui. Então, essa escadinha de conhecimento, hoje em dia as bancas estão cobrando bastante jurisprudência na FGV aí, no CGU, no TCU. Provavelmente vai continuar organizando o concurso aí da área estadual. Você faz Mato Grosso, pode ser FCC, FGV. Você faz Minas Gerais, Receita Federal. Já saiu a notícia aí do ISS Rio. Você faz Amazonas, vai ter agora. Outra coisa, Bruno. Tipo assim, acabou o concurso da Cefaz Amazonas. O cara acha que nunca mais vai ter concurso, né? Mas aí tem a prova, já começa a surgir notícias do ISS Rio, da Cefaz Mato Grosso aí, que tá aí na cara do gol para sair. Aí daqui a pouco a gente já tem notícia aí do ISS João Pessoa, que também já surgiu aí um boato de ventilações desse concurso. Parece que pode ter um outro concurso para auditor fiscal da Bahia, porque agora está tendo um aí de agente de tributo, já estão ventilando um outro concurso da Cefaz Bahia, ou seja, o concurseiro que se prepara, ele tem o edital como prêmio. Quando ele está preparado, o edital vem, é um prêmio para ele, e aí com certeza ele vai estar aí aprovado em um desses concursos fiscais espalhados pelo país. Sem Tamo junto, dúvida, viu, Luciano? Brunão? Sem dúvida, Como que a cara. gente faz para te encontrar, Bruno? Na rede social? Fala Galera, aí Prof. Bruno Bezerra. Se o pessoal pesquisar aí, Prof. Bruno Bezerra no Instagram, todo dia tem sacada de estudos lá no Instagram, como é que eu fiz para estudar, como é que a gente faz com os alunos, no YouTube e no Telegram. Essas são as três principais redes aí onde nós colocamos Prof. Bruno Bezerra, o concurseiro vai nos encontrar aí em todas elas, né? Ô, Brunão, muito Interessantíssimo. obrigado. Muito Pode. obrigado, hein, Bruno, por estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento. Eu sei que tua agenda aí é bem apertada, mas muito obrigado mesmo, hein? Valeu, Wilson. Cara, eu que agradeço aqui. Será um prazer sempre que você quiser trocar uma ideia aí com a galera, com os seus seguidores, com os meus seguidores aqui, fazer uma live lá pelo Instagram. Só avisar que nós estamos juntos aí nessa jornada, estamos aqui dispostos a ajudar, porque é muito, às vezes, o que a gente conversa aqui, passou uma hora com um bate-papo aqui, Wilson, e, cara, às vezes uma besteirinha que a gente fala ajudou o cara ali a seguir, a ajustar um pouquinho a preparação, até uma motivação mesmo, um gás ali para ele seguir na jornada e saber que isso pode ajudar alguém, cara, já paga todo essa vida que nós levamos aqui no meio dos concursos públicos, né? Isso aí não tem preço, né? Muito bacana. Claro que a gente trabalha também nesse meio também, mas esse lado aqui não realmente não tem como mensurar, né? É muito gratificante. É muito gratificante. Ô, Brunão, muito obrigado. Fica com Deus. Até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima.